Olá, mais uma vez, estamos aqui para o estudo da lição número 2 do segundo trimestre de 2019. Hoje é o dia 11, é uma segunda-feira, estamos à tarde, às 15 horas da tarde. O tempo está nublado, parece que se preparando para a chuva. Pelas previsões do tempo agora já devia estar chovendo desde a manhã, e assim vai. Pois bem, nós vamos estudar aqui sobre as escolhas que fazemos, né? O título geral é as estações da família, né? E hoje algumas das importantes escolhas. E nós temos que ter muito cuidado em fazer certas escolhas e na realidade devemos ser precavidos ou então cuidadosos em todas as escolhas, né? Às vezes alguma pequena escolha, pequeno detalhe, por exemplo, vamos supor que você vai viajar. Não, acho que os pneus estão bem calibrados, não vou calibrar. E um dos pneus está um pouco vazio e ele vai esquentando até que ele explode. E daí dá um acidente grave, muitos se ferem, às vezes alguns morrem. Por quê? Uma pequena escolha foi a escolha errada. Não vou encher, não vou ver, não vou verificar. Santíssimo e poderoso Deus, ensina-nos muitas coisas através desta lição desta semana. É uma lição fácil, mas o assunto é importante. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Pois bem, aqui o verso de Jeremias 24:15 diz o seguinte: porém, não é Jeremias, é Josué. Como só colocam duas letras, eu não sou pastor, então fico adivinhando, né, essas notações aqui. É Josué. Quando eu vi o texto escrito ali, o texto é de Josué, não é de Jeremias. Pois bem, porém, quer dizer, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso que essa frase me toca muito. Se todo mundo quiser fazer o que está errado, escolham e façam. Isso quer dizer, então danem-se, né? Porque eu, a minha esposa, minha filha, o meu genro, nós vamos servir ao Senhor. É isso aí. Então, sempre estamos tomando decisão, ou seja, não decidir é decidir. Por exemplo, eu estou sentado aqui e não decido fazer nada. Eu decidi não fazer nada. Se alguém me pede alguma opinião ou alguma coisa, e eu não tomo partido algum, eu tomei um partido, né? Não decidir é uma decisão. É decidir não decidir. Então você não tem escapatória, você tem que tomar uma decisão. Sempre está decidindo. Então, existem os princípios bíblicos que a gente aprende tão bem na igreja, né? Me lembro quando eu era criança, quando tinha 6 anos, esses tempos ainda já me lembro, 4 anos eu já me lembro. A gente ia naquela classe das crianças, em classes infantis, sei lá como é que é o nome, não importa. Lá tinha umas mesinhas, eles tiravam as tampas da mesinha, tinha areia dentro. Pra gente cravar ali personagens, etc. e tal, fazer história ali. Aí vinha uma professorinha lá, que eu lembro até hoje quem era, contava história, era sempre ela, contava a história da Bíblia. E que eu gostava daquelas histórias. Daí mais uns tempos contava tudo de novo. E eu gostava. Não sei, parece que as histórias da Bíblia eram superiores a qualquer outra coisa que alguém pudesse falar. E as outras crianças também gostavam. Aquilo tinha uma atração, não é? E daí, todas as noites, a minha mãe contava história. Ela sabia tudo de cor, então ela contava. Às vezes, se não me engano, ela lia alguma coisa. Mas ela contava, eu gostava da história.
Aí quando nasceu nossa filha, eu me encarreguei de contar as histórias para ela, né? E ela gostava. Chegava na hora, ela, às vezes eu não estava ainda bem pronto, ela chamava, não, mas eu quero ouvir história. Como isso é salutar. Ver os exemplos da Bíblia. A Bíblia é muito correta. Ela não conta só as coisas positivas. A ética bíblica é diferente do que a ética nossa, que só ficamos nas coisas positivas. Então, cuidado para não... Então, a Bíblia conta a história de Sansão, que foi um desastre. E lá no final da Bíblia, Hebreus diz que Sansão foi um herói da fé. Conta a história de Saul, que fracassou, né? E conta a história de Davi, seus erros e seus acertos. Então, lendo a Bíblia, eu me convenço de que eu sou igualzinho a Davi, igualzinho a Samuel, igualzinho a aqueles personagens, né? Por exemplo, um personagem da Bíblia que eu gosto demais, tenho muito respeito para com ele, é o profeta Daniel. Como eu gosto de Daniel. Daniel era fiel, me dá um exemplo de fidelidade. Ele era honesto, era correto, seguia tudo que estava escrito. Elias é outro que me fascina demais. Elias foi um grande, tanto que ele foi levado ao céu por um carro de fogo, anjos. Elias fugiu de Jezabel. Eu me pareço com Elias. Eu me pareço com Pedro. Essas histórias me dizem que esses homens, essas mulheres, esse Abraão, que foi um gigante, o pai da fé, que falhou também. A Bíblia me diz que esses homens falhos venceram. Portanto, eu, falho, também posso vencer. A Bíblia me diz que teve só Jesus, que nunca falhou. Mas esse é o único que serve de exemplo completo. Os outros servem para me dizer, tu é igual, né? Então, nós temos que fazer escolhas, né? Nós temos, para fazer escolhas, o livre-arbítrio. Ou seja, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade racional de escolher. A capacidade racional é aquela capacidade que você sabe no que vão dar suas escolhas. Por exemplo, se numa estrada diz 80 km por hora, ou vamos dizer 100 km por hora, 80 é muito devagar, né? 100 km por hora. E você, não estou com pressa, mas 100 é muito lento. Aí o que você faz? Antes de viajar, nós temos o costume, né? Fazer uma oração, pedir a proteção de Deus. Aí você anda 140, mas me espera aí. Mas por que você pediu a proteção de Deus? Para infringir a lei? É para isso que você pediu a proteção de Deus? Aí você anda 140. Aí acontece um acidente, porque você não conseguiu frear a tempo. Alguém se atravessou, alguém estava errado, se atravessou, mas você não conseguiu frear. A direção defensiva não funcionou aí. Se você decidiu andar 140, você tem que ter capacidade de dizer, olha, eu estou correndo um risco alto, aumentou o risco. Você sabe disso, né? Se você está andando com pneu careca, ou mal calibrado, ou seu carro não fez as revisões, etc, etc, você tem que saber que você está correndo risco. Você pode provocar um acidente, você mesmo pode se machucar, pode morrer, etc. Pode matar outro, machucar outros, causar prejuízos. Isso é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisão e avaliar os riscos, avaliar as consequências, os efeitos dessa decisão. E ter também a capacidade de decidir. Porque por você mesmo, né? Você não é igual a um cachorro que tem um programinha na mente que decide em função desse programinha. Se chama instinto. Você não funciona por instinto. Você é livre, você pode usar critérios para decidir, pode não usar critério algum. É livre. Mas também sabe das consequências das decisões. Por exemplo, desobedecer a Deus, você sabe, você vai se perder.
Você vai para o inferno, sabe? Tem que saber. Cachorro não sabe. Cachorro, se resolveu morder alguém, por isso, por aquilo, ele morde e ele não sabe que com isso ele cometeu um erro. Não tem noção de erro. Né? Bom, o livre-arbítrio é algo que é impressionante, porque nos parece que Deus determina nosso futuro. Afinal, em relação a mim, que estou falando para você aqui, Deus já sabe se eu vou me perder ou se vou me salvar. Porém, isso não quer dizer que Deus predestinou a mim para uma coisa ou para outra. Deus é tão inteligente e tão conhecedor de todas as coisas que ele chega a ser onisciente, ou seja, ele conhece tudo, seja do passado, seja do presente, ou seja do futuro. Ele conhece até o futuro. Me pergunto para explicar isso. Isso eu não sei explicar. Eu aceito pela fé. Mas Deus não determina o meu futuro. Eu que determino. E Ele sabe o que eu vou determinar. Né? E o mais bonito de tudo isso é que eu posso orar a Deus. E como Deus conhece o meu futuro, nós podemos alterá-lo para a salvação. Né? Deus já sabe. Ele já sabe se eu vou fazer isso ou não. Né? Então, por exemplo, para fazer a escolha certa. Escolha certa eu pus na lição escrita. É como escolher e investir na bolsa de valores. Isso é uma coisa lícita, nós podemos fazer isso. Mas como investir para acertar sempre? A regra é muito simples. Todo mundo conhece a regra. Quem leu alguma coisa sobre ações, conhece. É comprar as ações na baixa, sabendo que vão subir e vender na alta. A regra é fácil. Mas quando que as ações chegaram na baixa? Não vão baixar mais? Vão continuar baixando sempre? E quando é que elas chegaram na alta que vai continuar subindo ou vai cair? Isso aí só Deus sabe. Então nós devemos... fazer escolhas certas é algo assim. Nós, pecadores, temos a tendência de cometer erros. Esse é o problema. Então, para acertar, nós temos que estar com Deus, porque Deus conhece o futuro. Ele pode evitar o futuro que é ruim para você. Isso que é o importante. Então nós temos que estar com Ele. Né? E estar com as pessoas, fazer justiça, ser correto, etc. Como é que você quer que Deus seja bom contigo se você não perdoa ninguém, se você não é correto com os outros, se é falso, se é mentiroso? Não tem como, né? Temos que seguir a Bíblia, portanto. A Bíblia é uma lâmpada que orienta com princípios. Temos que confiar em Deus. Eu estou vendo aqui os versículos, né? Recorrer a outros sábios prudentes, que também confiam em Deus. Né? Por exemplo, é muito importante às vezes consultar um psicólogo cristão. Né? Isso é importante. Então, conselheiros sábios, inteligentes, né? Podem nos ajudar. Bom, tem uma parte da lição aqui, parte terça-feira, que essa é problemática, né? Escolher amigos. Tá. Que estão aqui. Eu aprendi um conselho de um pastor, foi presidente de campo aqui. Eu pensei muito sobre esse conselho. Às vezes eu não concordava com esse conselho, ficava pensando, lendo, etc. No fim, comecei a entender que esse conselho é inteligente. É coerente com a Bíblia. Né? Ele disse assim, havia um problema aí de uma família com outra família, etc. Uma questão de fofoca, etc. E a família que foi prejudicada quis fazer uma reunião, quis ir na casa da família que prejudicava para acertar as coisas, conversar, etc. Mas essa reunião nunca saía. Era marcada, mas as pessoas não estavam lá, fugiam, etc. Enfim, não deu para resolver nada. Não conseguiram. Sabe o que esse pastor disse para aquela família prejudicada? Disse, olha, vocês não estão conseguindo, né? Não tem jeito de reunir, etc. Isso não é um caso para se levar à comissão da igreja? Porque ali também a gente já sabe que não vai dar em nada, etc. Porque o pastor conhecia bem a situação.
ele disse assim, olha, mantenham amizade, etc., porém mantenham distância. Afaste-se deles. Não sejam inimigos. Não sejam inimigos. Perdoem-nos, não tem nem como dizer para eles estão sempre fugindo. Perdoe-nos perante Deus e mantenha a distância. Pois é, depois eu fiquei refletindo num caso em que um irmão prejudicava outro irmão, ele resolvia a situação e ele continuava prejudicando. Essa pessoa perdeu total confiança naquele irmão. Esse conselho é importante, mantenha a distância. Seu irmão não paga contas, etc., não empreste mais para ele, pronto. Mantenha a distância. Enfim, a lógica vem, sabe de onde? Dentro da igreja existe trigo e joio. Não se envolva com joio. Se você é trigo, procure ser trigo. Se você é joio, transforme-se em trigo. Ore, etc. Mas seja influenciado pelo outro trigo, e não pelo joio. Faz sentido. Como escolher amigos, né? Amigos melhores que irmãos. Amigos que são realmente amigos. Né? Agora, como escolher cônjuge? Essa escolha é simples. Essa é uma das coisas mais fáceis de se fazer. Orar a Deus. Como fez Abraão com seu filho Isaac. Eles oraram. Olha, a moça que deve casar com Isaac, daqui dessa região não dá para tirar. Essa região são todos cananeus, são todos adoradores de ídolos, etc. Daqui não dá para tirar, tem que tirar lá dos parentes nossos. Lá. Não é? Isso. Pediu, mas quem é que vai lá? Pediu para o servo mais fiel, o servo de oração, etc. Abraão fez oração, etc. O servo vai lá e traga uma esposa. Com oração. Tem que ser com oração. Eles oraram. E Deus acabou escolhendo a esposa, Rebeca, por causa da oração. Assim também, eu não escolhi a minha esposa. A minha esposa também não me escolheu. Eu orava, ela também orava. E Deus nos escolheu. E hoje, quantas e quantas vezes, e não foi ainda a última, eu tenho que agradecer a Deus porque, enfim, essa é a esposa que se encaixou. Os mesmos costumes, as mesmas manias, tudo se encaixa. Né? Por exemplo, eu não gosto muito de viajar, ela também não. De manhã cedo, a gente levanta cedo, mesmo no inverno, eu sempre tive a ideia de abrir a casa para ventilar, pois ela, a primeira coisa que faz é abrir a casa. E assim vai, a gente se combina nas coisas. Não tem, às vezes, não digo que está conflito, mas dá alguma discussão, alguma coisa assim. Isso se resolve por conta. Né? Por exemplo, eu gosto muito de me exercitar. Minha esposa não gosta. Ela sempre descobre uma desculpa para não se exercitar. Às vezes eu fico nervoso com isso. Não, mas está na hora agora. Vamos. Já faz quase um ano que você não se exercita, né? Tá na hora, né? Outra escolha que também é complicada. Essa precisa de muita oração e está cada vez mais complicada. Escolher a profissão. Né? Hoje em dia não existe mais profissão sem fazer curso. Pelo menos um curso de alguns meses, poucos anos, ou muitos anos. Se você é pobre, não tem dinheiro para fazer uma universidade, o que você faz? Bom, tem o Senai, tem o Senac, tem outras escolas, né? Tem escolas públicas que dão cursos profissionalizantes. Você não vai ficar rico com curso profissionalizante. Mas, se você tem objetivos mais altos, de querer ser médico, querer ser advogado, ou outra profissão qualquer, engenheiro, sei lá o quê, comece com curso profissionalizante, dentro dessa área, por exemplo. Né? Comece ali e trabalhe. Junte algum dinheiro, faça seu curso. Né? Há cursos que permitem você fazer mais tempo. Por exemplo, medicina, não. Na medicina você tem que fazer o pacote. Mas, direito, por exemplo, direito você
Pode fazer em 5 anos, ou 6, ou 7, ou 8. Faz menos disciplinas. Administração também, né? Informática, etc. Engenharia. E faça o curso. Vai levar 15 anos, de repente, trabalhando 7 horas. Desde que começou a fazer o seu curso profissionalizante, até que você consegue juntar um dinheiro, até que você consegue se formar no curso que você quer. Mas você consegue. Você tem que saber poupar, saber o que vai comprar, saber onde vai investir, etc. Então, mas que profissão escolher? Por exemplo, eu tenho um quê contra enfermagem. Por quê? O sujeito se forma enfermeiro, tem que dar plantão sábado. É complicado. Não escolha profissões 24/7, por exemplo, daquelas profissões mesmo, seja uma profissão bem agradável, interessante, etc., mas não pegue um emprego 24/7, onde você tem que estar disponível 24 horas do dia, 7 dias da semana, para ser chamado a qualquer momento para resolver algum problema. E eles vão te chamar sábado. Ou então, por exemplo, profissão tipo piloto internacional, que tem que voar, né, às horas de sábado. Enfim, cuide com a profissão que você vai escolher. Se aconselhe bem antes de escolher a profissão. Fale com quem já tem essa profissão, com um professor, com alguém que conheça a área, e aconselhe-se bem para, na hora, depois que você se formar, começar a descobrir os problemas, né? Às vezes você está pegando uma profissão que já está sendo ultrapassada, né? Cuide com isso também. Tem muitas atividades profissionais que são do futuro, principalmente atividades em tecnologia da informação, em informática, enfim, em TI, né? Tecnologia da informação, ou simplesmente tecnologia, né? Tem muitas engenharias novas por aí, mas cuide. Se aconselhe com professores, vá na universidade, fala com o professor, com o orientador, etc. Tal, porque eles dão orientações nesse sentido, né? Ou peça para as pessoas do seu curso de 2º grau trazerem lá pessoas para dar palestra sobre esse assunto, porque hoje para jovens decidir qual é a profissão, isso não é fácil. Tem muitas profissões novas e os jovens não sabem bem, ou não sabem nada a respeito dessas profissões, né? Uma que outra ouviram falar, etc. Cuida disso, para você não entrar numa fria. Depois que você se forma, você descobre que ou você trabalha sábado ou não tem como. Aí você descobriu tarde. Santíssimo e poderoso Deus, oriente-nos a tomarmos as melhores decisões conforme a Tua vontade, porque Tu conheces o futuro, portanto, a Tua possibilidade de errar não existe. E se estivermos contigo, teremos também essa tendência de não errar. Em nome de São Jesus Cristo, amém. Tchau.